vlog do Zek, hoje com a Sigma 1770 F2.8 F4DC Macro OS HSM, que é simplesmente o melhor negócio em objetiva zoom para o APS-C que eu já usei na vida. Pois é, essa daqui, primeiro, ela é uma extensão aí do 1855 que vocês têm no kit. Então quem já estava pensando em comprar uma, por exemplo, uma 1755 da Canon, ou mesmo uma 2470, essa daqui já vai dos 17 aos 70. Segundo, ela é uma extensão também, aí ela vai além dos f3.5, 5.6 que vocês recebem no kit. Essa daqui já vai para o f2.8 até o f4, que é mais que o dobro aí de luminosidade em relação a essas aberturas. Terceiro, essa daqui tem um aminho macro aí na fórmula, que a Sigma colocou aí uma distância mínima de foco que fica bem curta para você chegar bem de perto do seu objeto. Apesar dela não ser a proporção 1:1, é muito bacana de usar. E quarto ou terceiro, já o quarto, ela tem estabilizador de imagem, ela é um objetivo aí da nova Global Vision da Sigma, a primeira Contemporary que a gente vê aqui, a Sigma aí que tem a Global Vision, né, que a gente já viu a gente já viu várias artes deles, eles têm as três linhas, Art, Contemporary e Sports, e a Contemporary aqui que é pro APS-C, eles colocam que é um equipamento cheio de recursos às últimas tecnologias, num equipamento compacto e também de baixo custo, mas que eu fiquei surpreso com a qualidade, né? O kit não vem completo, né? Ele vem aqui, ó, não vem aquele case que a gente sempre vê nas artes, ela vem aqui num negócio, parece de sanduíche, ó, você abre, a lente vem aqui dentro, vem o HUD, o kit vem completo, mas não vem com case. Foi a primeira coisa que eu percebi, né? Todas as artes que eu comprei até agora vem com case, mesmo aquelas grandes angulares a 12-24 e a 10, a 8-16 vieram com case. Essa daqui não vem, vem com o HUD aqui que eu nunca montei. Vamos tirar o HUD do plástico para vocês verem. Enfim, essa daqui é a primeira Contemporary que a gente vê aqui no vlog do Zé, que também foi a primeira Contemporary que saiu na Global Vision, né? Eles que estão atualizando aí a maioria das objetivas dele. Então, como eu vou deixar aqui, essa aqui, o HUD aqui em cima que eu vou montar depois. E essa daqui é a 1770 F2.8 F4. E a primeira coisa que vocês notam é que ela não é muito maior do que os 1855 que os outros fabricantes oferecem por aí. Então é uma vantagem aí do formato APS-C, porque ela vai ter essa grande abertura f2.8 até o f4, que ela é variável, mas é mais que o dobro aí em relação aos 3.5, 5.6, e tudo que vocês pedem numa objetiva está aqui, mais pequenininho e estabilizado. E outra coisa que vocês notam, que diferente das artes, ela não tem tanto metal, né? Ela não tem aquele monte de espaço que precisa para os elementos das primes das artes, então ela não tem aquele mount aqui atrás, tem um pedaço de metal. O mount é de metal, mas não tem aquele pedaço extra aqui atrás. O acabamento ele é mais liso, não é tão emborrachado, mas na mão parece quase a mesma coisa. E outra coisa é que a Sigma do lado de dentro aqui está usando um composto que eles chamam de TSC, que é o Thermally Stable Composite, que ele é um plástico mais resistente à temperatura, mudança de temperatura, que o alumínio. Então por mais tempo os elementos vão continuar aí alinhados, e é uma peça do lado de dentro que ninguém entende muito bem, ninguém nem sabe que está lá dentro, mas que faz toda a diferença para ela não balançar, coisa que a 1755 que a gente viu da Canon EFS balançava. E a operação é extremamente simples, né? Aqui do 17 ao 70 você gira, ó, ela cresce, né, em dois estágios. Aqui é um dos dois estágios bem construídos, né? Geralmente a gente vê esses dois estágios balançam, ó. Aqui não acontece nada, ela também não cresce muito, né? Aqui na frente você tem o elemento frontal, ó, ela não cresce muito para você ter aqui um sistema de zoom normal. Bom, falando aí desse sistema HSM, esse anel da frente ele mexe durante o foco automático. Então, por exemplo, aqui ele tá mexendo aqui na EOS M. Vamos focar lá no fundo. Ó, ele gira. E aqui na EOS M, que não tem muito grip, eu perco esse espaço, né? Quando ele gira do lado de fora, não é legal vocês ficarem com a mão próximo dele, porque senão você vai forçar o motor. Então aqui na EOS M, que não tem espaço, né? Você vê aqui, ó, na sua mão, não tem muito espaço para segurar, isso pode incomodar um pouco. E ele não tem o full time manual. Sempre que eu quiser, ele está engatado, eu tenho que desengatar aqui na chavinha AFMF. Aí ele gira livremente e tem os hard stops no infinito e no foco mínimo. Uma coisa, eu sempre falo para os fabricantes colocarem isso, e a Sigma é a única que parece que ouviu. Lógico que não vão ouvir a Ozaki, mas a gente sempre pede e não tem motivo para não ter, e a Sigma colocou. Como esse anel ele é mecânico e ele tem os hard stops, então ele nunca vai mudar de posição,
eles imprimiram aqui uma escala do foco mínimo até o foco máximo, no infinito, no lugar de uma janelinha de distância. Então é útil aí para quem está fazendo vídeo, vocês conseguem ver já direto no anel qual é a posição que está. E outra escala que a gente tem aqui é no tubo. Quando você expande, ó, você lê umas letrinhas aqui no tubo, que essa daqui ela tem um sistema aí que a Sigma está chamando de macro, inclusive na caixa. O que acontece é que o macro, eu já expliquei para vocês, você tem que distanciar a sua lente do plano de imagem e aí você vai aumentar a proporção do que você está vendo e parece que você está vendo de perto. Então algumas fabricantes, eles mudam o sistema de foco lá para frente, para exatamente quando você tiver esse tubo de zoom que cresce, né, que parece aquela sanfona que você faz para macro, mas aqui num sistema helicoidal e com tubos de plástico, você consegue fazer a mesma coisa. Os poréns aqui é que ela não vai à proporção máxima, ela tem aqui uma proporção, está escrito aqui o máximo de 1 para 2.8, que está bem longe aí do 1 para 2 ou mesmo do 1 para 1, e também só vai fazer isso no foco mínimo, que considerando todo esse tamanho de equipamento, olha contra a minha camiseta aqui, só sobra 4 centímetros para você focar do seu sujeito. Então não é uma coisa muito prática aí, no máximo aí no dia a dia você consegue chegar de perto, mas não é para substituir uma macro, se vocês perguntarem para mim. Eu trabalho muito com produto, no caso aí é melhor ter uma Prime só para macro do que essa Zoom aqui, e eu acho uma vergonha aí, very big stretch eles colocarem macro na caixa. Mas de resto tem também o estabilizador OS aí que vai até 4 stops, funciona muito bem na rua, também funciona bem para vídeos, vai até aqui os 70mm, que é bacana quando você tem pouca luz no F4. Enfim, eu nunca falei de tanta coisa numa objetiva só que a Sigma fez aqui, né? Para variar, a Sigma que está entregando aí tudo no pacote low cost da Global Vision, e eu não entendi na verdade o que eles querem fazer com Art, Contemporary e Sports, que eu estava esperando a Contemporary ser muito pior do que a Art. E não, ela continua sendo tão boa quanto, é só uma especificação aí variável de abertura e ela é exclusiva para o PSC. Vou montar aqui o HUD para vocês verem como é que fica. Até o HUD tem um pedaço de borracha aqui atrás para ele ser mais gostoso na hora de montar, coisa que eu nunca tinha visto antes, nem numa objetiva de $6.000 da Canon, eu nunca vi um HUD com um pedaço de borracha. Aqui você tem na sua 1770, olha que bonitinho que fica, né? Não fica tão, não é uma lente para vocês descartarem, né? Ela é uma lente baratinha, mas ela fica tão profissional quanto nas mãos, leve e fácil de usar, super robusta e uma delícia para fotografar aí na rua, que foi como eu fiz os testes. Deixa eu ver se ela vai ficar bonitinha aqui, não vou deixar cair o equipamento, evidente. Pra gente falar aqui da qualidade de imagem da 1770, a Sigma aí que usou de novo na fórmula ótica, com 16 elementos em 14 grupos, 2 deles FLD, que é um composto sintético que a Sigma diz ter a mesma performance do fluorite natural, usado só nas high-ends, e um SLD Super Low Dispersion, que nós temos na mão, outra Zoom de altíssima performance deles, que me faz questionar essa divisão entre Art, Sports e Contemporary, porque eu estava esperando resultados piores que as artes que já vimos, mas eu tive arquivos aqui impecáveis com a EOS M, que lembram formatos maiores e lentes muito mais caras. É o state of the art que estamos agora, com produtos de altíssima relação custo-benefício em resolução e operação, que ainda não foram experimentados por muita gente que acredita que o mais caro é melhor. Sim, de novo isso aconteceu, mas aqui é muito mais gritante. Se eu tivesse só uma objetiva na minha PSC, seria essa. É melhor que a EFS 1755 da Canon, que não funciona em f2.8. É melhor que a 1835 Art f1.8 da própria Sigma, que é curta demais para oferecer apenas os f1.8 de vantagem, e as fotos são tão claras quanto a EF 2470 f2.8 L2 OSM, que eu adorei no final do ano passado. Aqui é de fato uma performance bizarra, mas um equipamento APS-C que deve ser levado muito, mas muito a sério. Como eu faço fotografia de rua em boa luz e uso as aberturas otimizadas da objetiva, que aqui está entre f5.6 e f8, os resultados foram absolutamente impecáveis em resolução de sobra para impressões gigantes, mas um pacote pequeno sem encher o saco e sem chamar a atenção, olha, eu comprei e tenho uma câmera super cara. O que indica a precisão dos elementos óticos junto do tal TSC para fotos dignas do mercado profissional, mas de novo num equipamento pequeno. Claro que tantos elementos causam problemas de CA lateral em zonas de contraste, que aliás é altíssimo em 17mm, mas por favor se toquem, as fabricantes estão deixando o CA lateral na fórmula.
porque ele é facilmente corrigível via software, e indica o nível de resolução de uma objetiva, e não o contrário. Eles estão ajustando as propriedades de resolução e contraste que você não recupera depois que a foto foi tirada, e deixando o computador finalizar os arquivos sem aberrações cromáticas. É o que a Sony tem feito em todas as compactas, é o que a Canon começou a fazer no Digic 5 e o que a Nikon sempre fez em toda a linha D. O bokeh e esse papo de macro receberam alguns desses 16 elementos para suavidade e cores, e está excelente próximo da distância mínima de foco, apesar da luz vazar um pouco onde deveria haver nitidez. Mas é aquela história. Quem está fazendo esse tipo de foto focando perto demais quer uma profundidade de campo curta, então é normal o resultado sair suave. Não é adequado para trabalhar de fato com produtos, afinal só uma macro prime deve ser perfeita em resolução no foco mínimo. Mas para flores, detalhes de decoração, etc., se for isso que você fotografa, ele funciona. Enfim, esta é uma das lentes com maior flexibilidade e performance ótica que eu já usei na incrível Sigma 1770 f2.8 f4DC OS HSM. Esse número todo que é complicado de falar porque ninguém mais oferece uma 17 alguma coisa. A Canon tem uma 1585, eu não sei se a Nikon tem uma 1770, e também a abertura, né, numa Zoom f2.8 f4, o DCI que a Contemporary é só para o APS-C, e falta aqui na caixa o S, que é o estabilizador, tem um quase macro aí, e o motor de foco HSM. Foi fenomenal aqui o resultado que eu tive com essa objetiva. Eu não estava esperando isso da linha Contemporary, então eu questiono por que eles estão separando em Art, Contemporary e Sports. Eu ainda vou testar outras Contemporary agora para tentar descobrir o que eles querem dizer por isso, porque de resultado foto a foto eu nunca tive nada tão perfeito na EOS M, junto com outras primes que a gente já viu, que eu sempre fico impressionado. A gente já está nesse state of the art, né? 2015 a gente não tem mais objetivas ruins nessa faixa de preço, então o pessoal que fica aí, nossa, eu vou comprar uma mais cara, é melhor? Não, você sempre tem que escolher qual especificação você quer. E os 1770 é super flexível em relação à distância focal, e f2.8 f4 é, por exemplo, porque eu comprei a 1755, eu precisava do f2.8 dela com estabilizador para usar na minha Blackmagic. Essa daqui faz a mesma coisa, muito mais longa, também tem estabilizador. Então essa daqui custa menos a metade do preço daquela lá e é uma lente que eu usaria. Lógico, eu já me virei de outras maneiras, eu não vou ficar com ela no meu kit. Mas quem está procurando a melhor APS-C que eu já usei, de novo a gente tem aqui uma Sigma na 1770 f2.8 f4 DC Macro OS HSM. Esse é o vlog do Zec. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do Twitter, que é o Felipe Boura, o Pádua, Vitor, o Johnny Carvalho, o Juca Alves, o Rodrigo Luiz Barbosa e o Rodrigo Marques, né? Só tem macho no vlog do Zé, que antes tinha umas meninas, né? Cadê Juliana Pacheco e etc? Só tem brother aqui no vlog do Zé. Ainda bem que eu não mando mais beijo, né? Eu só mando abraço, mas mesmo abraço já vou parar de mandar pra tanto homem. E o pessoal do Patreon, este vídeo saiu por causa do Patreon. Todos os vídeos terminam com o Patreon e tem gente que fala, nossa, eu não sei nem o que era o Patreon, nem sabia que tinha. Não, vocês sabem que tem o Patreon, é sempre bom vocês apoiarem esse tipo de conteúdo, porque essa lente aqui saiu por causa deles. Então agradeço essas 38 almas aí que apoiam o vlog do Zec, porque não sai só do meu bolso, sai do bolso deles também. E eu agradeço demais o apoio de vocês. E eu tô sociável com vocês via Twitter e Facebook. Nós estamos ao vivo agora no Periscope, que vocês ficam descobrindo quando a gravação acontece lá no Twitter. Não deixem de ler lá no blog do Zec o artigo dessa lente, que é uma das melhores também. O pessoal do Patreon tem acesso a um pacote de arquivos RAW, que quase todas as fotos são com arquivo RAW, que eu estou soltando dessa lente lá. E também elas estão no Flickr e no Tumblr. E eu acho que é tudo isso, né? O vídeo está no YouTube, no Vimeo, eu não lembro o que eu já falei, que eu não falei. De fato, é uma das lentes mais legais que eu já usei. A linha Contemporary, ela é tão boa quanto a Art. Eu tava esperando coisa pior? Não se enganem. A Sigma Global Vision veio com tudo, chutando balde. E eu não tenho como não recomendar essa lente aqui. Se alguém perguntar pra mim que lente eu compro, eu vou falar essa. Porque essa daqui cobre tudo que eu já precisava pensar e imaginar numa Zoom pra quem tem APS-C. É isso, um beijo, o humor de sempre e o abraço. O man que eu mando pra uma amiga, tá? Não é pros machos que assistem no Twitter. O man que era pra Thalita Ribeiro, ela não assiste mais, mas enfim, espero que ela esteja assistindo. Pra Thalita Ribeiro que falava do Moa. O Moa de sempre. Aconteceu alguma coisa aqui atrás, né? Ó, o fundo mudou porque o Adobe, pra variar alguma coisa da Adobe, mudou aqui atrás o meu fundo. No caso, esse aqui é o Creative Cloud, que detectou que eu estou offline.
Se não é o Acrobat que quer fazer atualização, é o Creative Cloud. Muito obrigado, Adobe, porque eu acho que o fundo mudou por causa de vocês. Mas enfim, pessoal do Periscope, essa foi a última gravação do dia. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa eu parar a gravação.